Neste momento de contemplação, te convido a explorar as dimensões espirituais que habitam em cada um de nós. Que a luz divina guie nossos pensamentos, revelando a beleza da fé e a serenidade na conexão com o transcendental. Bem-vindo a esta pausa sagrada, onde a espiritualidade encontra espaço para florescer. Falar sobre de nível, nós estávamos comentando aqui no intervalo. Eu vou ter coragem de contar para vocês uma neurose. Eu estou precisando de um psiquiatra para fazer um tratamento, que eu também tenho um problema de vida. Esse telefone que a gente não larga, né? Eu caí na bobagem de baixar um joguinho no meu celular há mais ou menos uns 7 meses, que se chama Mini Fazenda. E eu fui ficando tão ligado naquele negócio que parece que E é impressionante como... E olha que eu me considero uma pessoa consciente, né? Eu me observo muito. O dia que eu percebi que eu estava colocando o celular para despertar 3, 4 horas da manhã para alimentar as ovelhas, eu percebi que alguma coisa não estava muito bem com o meu sistema mental. E aí eu estava contando isso aqui para o Christian e ele fez uma reflexão muito interessante. Ele estava dizendo que quando a gente fica muito empolgado com esse jogo, de alguma maneira a gente faz esse jogo ser para nós aquilo que deveria ser a vida real. Não é isso que a gente falava aqui? Só que no jogo as coisas são mais simples, né? As conquistas são muito rápidas e eles fazem justamente para isso. Não pode ser uma coisa muito demorada, senão a gente desanima. E lá na Mini Fazendinha é um entretenimento, claro, mas isso deveria ser assim, um entretenimento que não envolvesse o meu dia, né? Quando você percebe que você está preocupado porque tem ovelhas com fome e você precisa produzir aquela lã porque você tem uma entrega para fazer, não, alguma coisa não está certa aí nas nossas escolhas, né? Então eu fico pensando que às vezes essa vida virtual, essas opções inúmeras que a gente tem hoje, de você se divertir, de você se entreter, elas são nocivas para nós porque elas nos retiram da possibilidade de você viver esse descanso que eu falei. Se a gente estabelecesse uma regra que depois das 10 então a gente não olha mais mensagem no celular. Mas se morrer alguém, você vai ficar sabendo, não vai ter jeito. Aliás, eu acho que as pessoas deveriam morrer em horário comercial, né? A pessoa morrer 3, 4 horas da manhã é muito ruim, porque a gente não tem o que fazer, né, nessa hora. Devia ter uma regra, só se morre em horário comercial para dar tempo da gente tomar as iniciativas, né? Tá todo mundo concordando aqui, ó. Defunto que vai ser... defunto não, a pessoa vai virar defunto só em horário comercial. Brincadeiras à parte a gente precisa ter essa disciplina no nosso dia mesmo, porque senão a gente vai fazendo escolhas que vão fragilizando demais a nossa saúde. Ainda hoje eu falava isso com um amigo meu. Eu estou ficando preocupado que às vezes eu fico com o hábito de olhar o celular de 5 em 5 minutos. Chegou um WhatsApp, tá bom. Chega mesmo, não tem como. Se você tem muitos amigos, se você tem muitos contatos ali, é natural que as pessoas falem com você o dia todo. Mas você não tem a obrigação de ficar respondendo aquilo toda hora que chega, se aquilo não for realmente importante. Responde mais tarde, ou tirar uma hora do dia para a gente poder fazer isso, para nos sobrar o tempo na academia. Eu me lembro que lá em Lisboa não, foi em Fátima. A gente fui fazer uma atividade física lá, tirei uma horinha do meu tempo lá durante a peregrinação, e uma recomendação que existia bem na entrada da academia era essa, né? Desligue o seu telemóvel, que é o celular, para que você tenha condições de, pelo menos nesse tempo que você estará fazendo a sua atividade física, você desligar-se e fazer também uma higiene mental. E eu achei interessante porque a gente vai, né, e às vezes na academia as pessoas ficam cada uma com o seu celular. Seria uma oportunidade que a gente teria de descansar também um pouco a nossa cabeça. Cansa o corpo para descansar a cabeça. É sempre esse o movimento. Quem gosta de uma atividade física sabe que essa lógica é possível. Eu canso o corpo e descanso a cabeça à medida em que eu faço a minha atividade física. Mas agora a gente não está tendo condições nem de descansar a cabeça, porque a gente não larga dos aparelhinhos que nos cansam.
Nada se submete ao desviver. O que foi dito não se recolhe à boca, o que foi escrito não se deixa apagar. As escolhas nos trouxeram até aqui. O arrependimento não altera um só centímetro do passado. Perdoe-se. Tudo aconteceu como podia ser. Eu sei que você tem uma tendência de se acusar diariamente por aquilo que não alcançou, por aquilo que fez de errado. É natural na vida humana. Isso quando não enchemos a nossa vida de si. Se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse ido, se eu tivesse ficado. Nós sempre teremos muitas possibilidades para a acusação. Mas não faz sentido. A vida que você tem diante de você hoje precisa ser perdoada, para que não fique nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, para que você tenha condições de seguir adiante. Olhe-se com generosidade. Você alcançou tanto. Errou, perdeu, foi traída. Tudo bem, passou. O que você agora pode fazer com o passado, sim, é importante. A vida que você tem diante dos seus olhos, essa página em branco, que Deus lhe dá a oportunidade de escrever. Só isso importa. Coloque os seus olhos nisso. Deixe de olhar para o passado, criar conjecturas que não serão possíveis mais. Não podemos alterar um só centímetro do que passou. Mas o presente, o presente, esse está diante de nós e espera a nossa dedicação. O presente está diante de nós e, se quisermos, poderemos transformá-lo num grande acontecimento. Uma grande oportunidade de fazer a vida valer a pena e de viver confortavelmente em nós mesmos. Perdoe-se. Não se acuse por aquilo que você não fez. Não se condene pelo que deixou de fazer. Se hoje você puder fazer alguma coisa por você, faça. Aconchegue-se. Reconsidere tudo aquilo que você usa para se acusar. Tenha mais misericórdia. E aprenda. Aprenda com os erros. Não permita que eles se transformem numa fonte de martírio na sua vida. Permita que eles sejam uma fonte de aprendizado. Isso sim importa. Aprender com o passado e fazer o presente valer a pena. Padre, como saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Tomei uma decisão e estou com muito medo de não estar fazendo a coisa certa. Minha filha, eu costumo dizer que a vontade de Deus nós a identificamos através do bom senso. Deus fala para nós, a gente tem aquela visão, né, de que Deus entra, grita numa nuvem, meu filho, ou que Deus virá em sonho, né? Não, pelo amor de Deus. Como é que Deus fala comigo? Através do bom senso. Quando eu olho para uma situação e eu descubro que eu preciso fazer aquilo. O bom senso me aponta, o melhor a ser feito é isso. E como é que eu confirmo? Através de pessoas de bom senso. Eu vou lá, peço um conselho. Deus nos fala assim, minha gente. Através de pessoas sábias que a gente procura. Olha, eu queria uma opinião sua. Você acha que se eu fizer assim vai dar certo? E é muito bom a gente ter pessoas que a gente tenha essa confiança em procurar, em abrir o jogo, em contar quais são os nossos projetos. O que você acha? Estou pensando em fazer isso. Será que isso é vontade de Deus para a minha vida? Agora, nunca coloque o parâmetro de decisão para uma pessoa apenas. Não. O padre me falou isso e eu vou seguir à risca o que ele falou. Cuidado. Pode ser que aquele padre tenha falado sem muita reflexão também, estava lá louco para te despachar, estava correndo apressado, que às vezes a vida é assim, minha gente. Às vezes você está naquela correria danada, vem a pessoa, padre, e coloca uma questão tão séria, que é injusto comigo.
Eu não quero refletir a sua vida de qualquer jeito. E às vezes, no meio da pressa, da confusão, eu não tenho como lhe dar um conselho sábio. Eu não tenho como analisar com profundidade a sua questão. Então é melhor você ter a convicção de que Deus falará ao seu coração e você terá certeza de que vai estar fazendo a vontade de Deus quando você começa a procurar o bom senso. Então eu ajo a partir de um bom senso. É notório isso dentro do processo humano, né? É fácil identificar. Então Deus me quer agindo assim, assim, assado. Eu estabeleço um projeto e começo a conversar com pessoas que me amam, com pessoas que têm uma visão um pouco mais ampla daquilo que eu estou refletindo sozinho. Isso é um bom jeito que a gente tem de buscar este caminho, né? Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Porque só quem se possui se oferece. Só o livre, de fato, mas pode é um exercício, experimentar isso. Essa liberdade talvez seja o que mais me encanta na vida, porque às vezes eu me vejo prisioneira de sentimentos tão infantis. Ciúme, comparação. Cada vez mais, o movimento da vida me levando a compreender a partir da minha experiência e da experiência de vejo quem vivendo ao meu lado, que a verdadeira experiência de Deus, ela nos posiciona num contexto de maturidade que nos livra de todos os pesos e as amarras que o infantilismo nos coloca. E às vezes a gente não entende que das realidades baixas, digamos, da nossa vida, das paixões da alma, elas precisam ser dominadas de cima para baixo e não de baixo para cima. Então são exercícios mesmo, é um exercício espiritual, o levantar a ponte do castelo interior e ok, vamos conhecer quais são esses fulanos que me habitam, né? Que muitas vezes o nosso amor, ao invés de proteger, ele desprotege, porque ele infantiliza. Ele é muitas vezes marcado por faltar realidade, né, no amor. É igual a pessoa que está apaixonada, né? Ela não consegue ver a realidade. Uma mente apaixonada, uma mente que está muito envolvida com uma outra pessoa que acabou de chegar, é um perigo. É um perigo tomar decisões erradas. A paixão cega. Gosto sempre dessa diferenciação, né? A paixão é a antessala do amor. A gente só pode dizer que ama depois de ter apagado todos os fogos incendiários da paixão, porque eles são perigosos. E se dá o direito de não gostar, Fábio. A gente tem o direito de não gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Eu posso me simpatizar com você profundamente. A gente tem uma conexão deliciosa. Mas eu não sou obrigada a te amar, porque eu não escolhi te amar. Amar é uma escolha. E às vezes no nosso dia a dia a gente não sabe essa diferença e nem se dá o direito de não gostar de alguém. Assim, se o fulano está lá quase morrendo e precisa da minha ajuda, eu vou lá, eu sou cristã, eu sirvo ao Cristo. Mas eu não preciso comer pipoca para o cinema com a pessoa. Claro, você tem
Um limite que você pode estabelecer, né? Para com carinho. o amor comporta o respeito, é isso que você está dizendo. Isso. Eu não vou te prejudicar, eu não vou te boicotar, mas por outro lado eu também não tenho a obrigação de conviver, de estabelecer esse vínculo diário, de trocar o telefone, Isso. né? E às vezes as pessoas confundem muito, elas são muito... É uma imaturidade mesmo na compreensão do cristianismo. Nossa, quantas vezes já sofri por essas imaturidades, já fui imatura tanto, oh meu Deus, tanto, que hoje já me é mais fácil compreender quando alguém é imaturo comigo. Às vezes eu encontro pessoas absolutamente à margem da experiência cristã, ainda pautada nas obrigações, sufocadas pelas obrigações que por acaso existem dentro do cristianismo. Né? E às vezes eu encontro algumas pessoas tão livres, mas tão livres, que já encontraram, me parece que o que há de mais profundo do cristianismo. Você falou dessas etapas que a gente precisa mergulhar para chegar ao que há de mais indomável em nós, e o cristianismo é um movimento justamente que passa por essa conquista do que é indomável, para depois você viver a liberdade de ser quem você é. Disciplina é a palavra de hoje. Nós estamos cada vez mais mergulhados num contexto que nos desobriga da disciplina, e isso é muito triste. É muito triste quando nós identificamos que os nossos filhos estão ficando estranhos. Eles estão ficando estranhos a qualquer tipo de sacrifício. Porque a vida tem de ser assim, a vida nós temos que facilitar. Tudo bem, as facilidades de hoje, elas são muito boas, mas elas não podem retirar de nós a oportunidade de vivermos a ascese e a disciplina que faz com que todo homem, toda mulher encontre esse equilíbrio, esse amadurecimento. Como o mundo de hoje nos estimula para fora o tempo todo, como vida interior tem sido difícil, né? Nos dias de hoje. É um trabalho custoso. Meu terapeuta sempre dizia, a gente acha que a vida interior vem de graça, vem no pacote da vida, né? Eu nasci, então eu já tenho tudo internamente instalado, né? É como se eu tivesse vários programas para rodar, mas eu preciso entender como é que eles funcionam. E realmente, deixar de falar ou estar distante das pessoas ainda não é estar só, ainda não é estar silencioso por dentro. Às vezes a gente acha que nós não temos domínio sobre o pensamento. Sim, a gente tem domínio sobre o pensamento. O pensamento precisa ser educado em alto nível. A gente precisa elevar o nível do pensamento com bom conteúdo. Ai, minha cabeça anda cheia de besteira. Se para a vida intelectual você precisa educar o pensamento através da concentração, a vida espiritual não é diferente, né? É que às vezes a gente reza pedindo a Deus, tira isso da minha cabeça. E aí Nosso Senhor às vezes nos proporciona um filme bom, um livro bom, uma música boa para educar e canalizar o pensamento, e a gente fica brigando numa ignorância interior de como se lida com isso. E na verdade a gente precisa viver aquela realidade de superior domina inferior, né? Então eu tenho lá meus instintos, minhas emoções, meus sentimentos que já são mais conscientes, meus pensamentos, minhas vontades, que são as decisões baseadas no meu pensamento, e aí vem o espírito, ou posso até colocar aqui vontade e pensamento. Não há ninguém nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. É igual naquele filme Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram, como é que você suportou ficar lá? Ele falou, foi tranquilo, eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse, mas como? Lá nem música existe? Elas estão todas na minha cabeça. É aqui. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado, a não ser a satisfação.
Quem se vive no pânico sabe como é ruim sentir o que a gente sente. Como é difícil às vezes a gente não ter coragem de fazer as coisas mais simples. Você tem medo do trivial da vida. Porque o rito, ele é absolutamente necessário. O rito da vida. O ritual. E às vezes o pânico, a depressão nos coloca indispostos ao rito. O rito do dia a dia. Você fica desencorajado para ir, para fazer, para falar. Sempre, minha gente, nos últimos anos, as coisas mais simples que eu precisava fazer, eu achava que eu não ia dar conta. Tinha uma missa, eu ia me aproximando do local e eu não vou dar conta de fazer. Precisava ir ao aeroporto para pegar um avião. Achava que não ia dar conta de pegar o avião e chegar até o lugar. Sabe quando você precisa pensar em cada fase do processo? E em cada fase do processo você acha que é pesado demais para você? O Paulo, que é o motorista que me levou durante todos esses anos, nas distâncias mais curtas, ele me levava para o aeroporto às vezes 2, 3 vezes na semana. E ele se tornou um simbólico para mim de segurança, sabe? Eu nunca disse isso para ele. Eu entrava dentro do carro, né? Nos últimos anos, quando ia chegando a hora de ir, eu tinha algum desarranjo físico, sabe? Ou eu tinha uma febre, eu tinha diarreia, tinha ânsia de vômito, tinha tanta coisa. Aí parava o carro, eu entrava, chegava no aeroporto, quando eu precisava descer do carro, e eu olhava para ele assim, ele sem ter ideia do que se passava dentro de mim, né? Geralmente eu me despedia dele assim: meu amigo, não vejo a hora de lhe ver de novo. Ele ria. E assim, quando eu chegava em Guarulhos, era a melhor coisa que tinha, era ver o Paulo ali no meio das pessoas. Então, quando vai ficando um processo difícil, quando tudo vai ficando penoso para você, desgastante, por mais que você veja sentido em tudo aquilo que você faz, há uma ordem, né, sendo dada. Há uma ordem sendo dada dentro de você. Muda. Mexe as peças do jogo, né? Faça alguma coisa. Do jeito que você está jogando, você está perdendo. Aí você entra numa outra dimensão. Nossa, mas o que eu faço? Quantas vezes eu escuto isso, né? Você não pode parar. Seu trabalho é muito importante. As pessoas mesmo para quem eu pedi ajuda. Quantas vezes eu ouvi isso? Mas você já parou para pensar quantas pessoas assistem esse programa? Sim, penso toda hora. Mas você já parou para pensar quantas pessoas se alimentam do seu trabalho? Sim, eu penso toda hora. E até qual é o ponto de limite para que o meu desgaste justifique, né, o bem que eu faço? Ou o bem que eu faço. Existe um limite para eu interpretar como importante? Será que existe algum direito em tudo isso, né? De que em algum momento eu possa pensar em mim sem tanto pensar naquilo que eu estou fazendo pelos outros? É difícil, né? É uma reflexão difícil, é uma matemática difícil de ser feita. Porque é uma pessoa famosa, mas é um padre que escolheu dedicar-se aos outros, que escolheu dedicar a vida a essa missão que é árdua. Eu sei que tem padres que têm uma vida muito mais difícil que a minha, mas muito mais. E ali
olhando para mim, para a vida que eu tenho, identificar aqui um cansaço extremado que pode ser que quando eu contar para o outro eu tenha até um pouco de vergonha, mas não tem como inventar uma outra situação. E aí essa oportunidade que eu estou tendo de estar presente na vida do povo sem necessariamente precisar enfrentar os meus medos. Tem sido bom, sabe? Mas também é perigoso. É perigoso porque eu não posso me acomodar a isso. Eu não posso me adaptar aos meus medos. Eu sei que você também não pode se adaptar aos seus medos. Quando a gente se adapta aos nossos medos, o que acontece? A coragem faz as malas e vai embora, porque você está adaptado aos medos. Toda hora que eu preciso me enfrentar, eu tenho que pegar uma coragem aqui dentro, que eu não sei onde está, em que lugar ela existe. Então, se eu fico adaptado aos meus medos, é como se eu desse a propriedade da minha vida aos medos. Então eu estou aqui com pessoas que não me causam medo, que não têm expectativa, porque isso me desgastava no meu dia a dia. Quando você sai da sua casa, você sabe que o tempo todo você será solicitado. No primeiro momento isso é tão bom, mas depois isso é tão pesado. É como se você estivesse o tempo todo num estado de vigilância, porque absolutamente nada em você poderá falhar. As pessoas não estão geralmente preparadas para as nossas falhas. Elas estão numa expectativa de que nós vamos corresponder às suas esperanças. Então, eu estando aqui, rodeado de pessoas que não me causam esses medos, porque não têm expectativas em mim, comigo, por mim, me veem como eu sou, me amam como eu sou, eu posso ficar adaptado, né? Mas e se de repente isso ficar tão confortável que eu não queira mais outra coisa? Então aí é isso que eu tenho pensado muito, sabe? Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.